Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um tema que me parece extremamente relevante, tanto nas relações interpessoais quanto nas relações sociais mais amplas, que é a questão da tolerância. É muito difícil essa capacidade genuína de respeitar pontos de vista diferentes. Muito difícil o indivíduo internamente, intimamente, de verdade, conseguir não ficar nem um pouco, nem irritado, nem magoado, nem contrafeito com o fato de que os seus pontos de vista nos quais ele acredita sinceramente, não são compartilhados por outras pessoas, especialmente por pessoas mais próximas. Quer dizer, a gente pode até fazer de conta que aceita, ou até aceitar formalmente e tolerar a diferença de opinião, por exemplo, né? Tolerância é uma palavra que pode ser usada também para várias outras coisas, né? Tolerância a sofrimento, tolerância a contratempo de todo tipo. Mas na prática, aqui nós estamos falando de tolerar diferenças de pontos de vista. A gente oficialmente é sempre tolerante, na realidade a gente aguenta às vezes e tolera, mas lá no íntimo a gente sempre parece que está depreciando, subestimando, desvalorizando, não acreditando na honestidade intelectual de alguém que pense diferente da gente. Quer dizer, é muito difícil a gente genuinamente entender que uma pessoa intelectualmente honesta, inteligente, preparada para entender aquele determinado assunto, conclui de uma forma diferente da gente. Isso pode provocar, conforme o tipo de personalidade, vários tipos de reação, desde pequena irritação até enormes e grandes revoltas. Todo mundo sabe que a intolerância, por exemplo, em assuntos religiosos, foi responsável por guerras enormes ao longo de toda a história da humanidade e até hoje, o que não deixa de ser surpreendente, que hoje, em pleno século XXI, nós ainda tenhamos guerras religiosas, quer dizer, gente que não tolera o fato de existirem pessoas que pensam de uma maneira diferente acerca de determinadas peculiaridades do mesmo Deus. Quer dizer, as guerras às vezes existem entre povos igualmente monogâmicos, só que têm uma visão religiosa diferente desse mesmo Deus. Então é muito complicado imaginar que as pessoas realmente venham a desenvolver efetiva tolerância. É muito mais difícil do que se pensa e são muito poucas as pessoas. É evidente, a gente tolera pequenas diferenças, e principalmente em pessoas não muito importantes. Se o indivíduo prefere comer peixe ou carne, se o indivíduo quer ir nesse ou naquele local para passar férias, se o indivíduo prefere morar num determinado bairro ou outro, isso tudo a gente entende mais ou menos. Quer dizer, como o indivíduo prefere aquele bairro e não o bairro que eu prefiro, mas a gente ainda consegue tolerar isso com certa facilidade. Evidentemente, quanto mais próxima a pessoa, maior a dificuldade da gente aceitar diferenças. Então, por exemplo, um filho que vai mal na escola, um filho que tenha resultados precários e que seja reprovado, parece que envergonha a família. Quer dizer, o erro, a negligência daquele filho parece que contamina, repercute sobre todos os outros membros da família. Então existe aí uma intolerância em relação à maneira de ser do moço. E todo mundo acaba se sentindo igualmente lesado com o comportamento dele, o que obviamente não ajuda a desenvolver nenhum tipo de tolerância. Isso evidentemente também acontece, e mais dramaticamente ainda, se houver, por exemplo, diferenças na orientação sexual. Quer dizer, um filho ou uma filha que se encaminhe na direção homossexual, naturalmente é motivo de grande tensão e contratempo dentro da família, que não tolera com facilidade esse tipo de discrepância. De discrepância em relação aos seus valores, que não é nada tão difícil de entender que possa existir orientações sexuais múltiplas no mundo como o de hoje. Mas, independentemente da gente entender ou não quais são todas as suas causas. Mas aceitação não depende de entendimento dos detalhes, e sim a tolerância com a diferença, com a divergência. Quanto mais íntimas as pessoas, mais difícil de tolerar. Quanto mais grave o problema, mas não é só quanto a gravidade do problema, às vezes problemas pequenos, né? Um indivíduo, por exemplo, machão tradicional, pode ficar irritado se tiver um filho que não torça para o mesmo time de futebol que ele.
né, que tenha sofrido influência de algum avô ou de algum tio que seja torcedor de um outro clube. Isso pode gerar real intolerância. Aliás, a intolerância religiosa ridícula a gente vê também no futebol, grupos de torcida organizada brigando, e às vezes violentamente, contra rivais esportivos que deveriam ser tratados apenas como rivais e não com essa intolerância. Então, a intolerância significa, assim, parece que irritação, às vezes violenta, diante do fato de alguém pensar, sentir ou eleger algum ponto de vista diferente do seu. E quanto mais próximo, mais difícil. Quer dizer, um cônjuge, por exemplo, tem dificuldade de aceitar a diferença de opinião da sua mulher ou do seu marido, né? Quando um homem decide que o voto tem que ser num determinado candidato, se a esposa decidir votar no outro, é um problema difícil, porque como ela ousa discordar ou não vestir a camisa dele, quer dizer, a divergência de opinião raramente ela é genuinamente tolerada. Ela só é genuinamente tolerada por aquelas pessoas que têm mesmo cérebro poroso, que fazem força sincera em entender e respeitar que cérebros inteligentes podem chegar a conclusões diferentes, que cada cérebro é único, que não dá para a gente padronizar nenhum ponto de vista como sendo verdadeiro e absoluto, e que o cérebro poroso da gente tem que permitir a capacidade de imaginar outras fórmulas, outras formas de pensar que acabem chegando a conclusões diferentes das nossas. Se não acontecer isso, a tolerância será só de boca, só de fachada. Quer dizer, poucos são os que desenvolvem uma genuína capacidade de respeitar diferenças e honestamente não desqualificar, não debochar, não ironizar aqueles que pensam diferente de si mesmo. E é para lá que a gente tem que ir se um dia quiser acabar com intolerâncias tanto esportivas, quanto raciais, quanto religiosas e quanto, inclusive, ligadas a patriotismo, muitas vezes também belicoso. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Cada semana, quase sempre, temos aqui novidade. Até a próxima.